Você sabia que o irmão Kenneth Reagan, todas as vezes que ele ia ministrar fora, e a equipe tinha que estar preparada, o ministério de louvor, porque a qualquer momento ele dizia para você vai ministrar hoje. Mas quando não fazia isso, ele dizia, eu não subirei no púlpito até que vocês tragam a unção. Significa, irmãos, que há uma responsabilidade muito grande para quem canta, para quem toca. E sabe, eles estão fazendo um bom trabalho hoje, não estão? É porque a igreja é inflamada, irmãos, e nós devemos viver assim. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11, enquanto eles estavam louvando, a unção aumentou tão forte, irmãos, minha mão ficou tão dormente. Diz assim, versículo 11 de 2 Crônicas, capítulo 5, quando os sacerdotes saíram do santuário, todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, com harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que eu estou dizendo para você é que quando nós levantamos as nossas mãos e falamos o nome, confessamos o nome, entregamos honra e glória ao nome, nós estamos trazendo a manifestação da glória, a manifestação da nuvem, a manifestação da presença tangível, aonde você é curado, aonde você é livre, aonde você é levantado, aonde você é avivado, aonde você é realmente impulsionado a uma busca, a uma entrega ao Senhor. E sabe, irmãos, o meu pastor ama esse texto, porque eu vou dizer para você, o nosso primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo pode ser melhor ainda. E sabe do que depende, irmãos, um segundo tempo ser melhor do que o primeiro? É a nossa expectativa. Mas não é a expectativa no pastor Ricardo que veio de Pirituba, é a nossa expectativa em Deus, que pode se mover através dos seus filhos. E eu vou dizer para você, irmãos, que eu estou disponível para aquilo que o Espírito Santo quer fazer essa noite. Sabe, nós podemos fechar com chave de ouro o dia de avivamento. Eu estou disposto, irmãos, a ir para São Paulo, mas antes de ir para São Paulo, eu vou depositar tudo, eu vou compartilhar tudo daquilo que o Espírito Santo tem colocado na minha vida e vai ser derramado sobre você. Você pode sentar no seu lugar, o louvor pode descer, você fica comigo? Menino ungido, as meninas também estão de parabéns. Amém, queridos? Estava conversando com o pastor Adriano ali atrás, ele disse, eita, você falou de São Vicente, nós estamos na Praia Grande. Mas sabe, irmãos, que bom, porque a palavra ela é ilimitada, a unção ela é ilimitada. Quando falamos sobre São Vicente, nós estamos falando sobre Praia Grande também, porque a unção, irmãos, ela é geográfica. Você sabia que a unção não é limitada? A unção é geográfica. Então o que acontece em Praia Grande vai resultar também um grande, extraordinário avivamento na outra praia, até esqueci o nome agora, São Vicente. Falei tanto de São Vicente e o pastor de Santos está aqui, né? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui na Baixada, e nós vamos voar mais aqui, amém? Aleluia, fico feliz de estar sentado aí e poder ministrar para tantos homens grandes, né, no Espírito, amém, irmãos? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o meu pastor, irmãos, que nós sabemos disso, tem homens e mulheres sendo separadas para o ministério, homens que estão com uma unção poderosa, homens que estão com uma unção mediana, outros que estão começando com a vida no Espírito, mas sabe, irmãos, estou me preparando para pregar também para aqueles que estão com a unção poderosa, porque eles também vão receber da minha vida. Um dia eu fui pregar em um lugar e aí um rapaz que é amigo meu, ele é muito ungido, ele disse, olha, o garoto prodígio está se levantando. E sabe, irmãos, faço a minha parte e Deus levanta.
você faz a sua parte e Deus levanta, amém? Sabe, irmãos, eu gosto da questão da adoração, porque é na adoração que nós conseguimos fluir e ver como que Deus se move. Eu lembro que o último culto que o Dave Robertson, quem conhece o Dave Robertson? O último culto que ele ministrou aqui no Brasil, lá em Barueri, eu estava sentado naquela plateia, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo mover do Espírito, pela prática da oração em outras línguas, assim como meu pastor. E sabe, eu estava naquele culto, e irmãos, eu estava sugando da unção da vida daquele homem. Enquanto ele entrou no corredor, as pessoas começaram a cair, sem ele tocar elas, mas por causa da presença, do poder tangível que está operando na vida daquele homem, ele entrou no corredor e as pessoas começaram a cair. De repente ele fala para a intérprete dele que pessoas estavam sendo curadas de ouvido, pessoas estavam sendo curadas de coisas que haviam na boca, a questão do dente, e outras pessoas sendo curadas a respeito de vista. E eu estou vendo aquilo e pensando, se ele vive isso, eu também posso viver. É que existe o preço, irmãos, e as pessoas não querem pagar o preço, porque nós sabemos que nós operamos também pela fé no dom, o dom que foi dado pelo próprio Espírito Santo a nós. Mas existe um preço que você tem que pagar, porque as pessoas elas falam, eu quero ter unção, e eu canso de dizer que, irmãos, precisa ter caráter também para sustentar a unção. Não é só ter unção, porque tem que ter caráter para sustentar ela. Porque Deus não vai depositar uma unção na sua vida e você vai acabar envergonhando a unção que Ele está colocando sobre você. Ele na verdade quer que essa unção toque a vida de pessoas, libere de uma forma geral o poder de Deus para trazer um grande número de salvação. E sabe, eu tenho orado por isso, e nós temos orado por isso em Pirituba, que realmente, irmãos, Deus está preparando um tempo, e nós estamos nos preparando para esse tempo, onde haverá, irmãos, uma grande colheita de salvação. Haverá, irmãos, e não vai ficar de fora os meus familiares e os seus familiares. Não ficará de fora os meus amigos e os seus amigos. Meu Deus, é bom, porque nós falamos isso, irmão, e como é bom perceber que a unção é tangível, palpável. Todas as vezes que eu falo, irmãos, de coisas que o Espírito Santo está falando, ou está fazendo, a unção aumenta sobre mim, a ponto de ficar embriagado, queridos. Mas sabe, eu quero falar algumas coisas para você que está aqui, porque o culto do Espírito Santo, ele acontece de 3 maneiras. A palavra é ensinada e pregada, a palavra é pregada e ensinada. Outra parte de um culto do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é quem orquestra a situação ou o culto. É porque ele guia, ele direciona e ele quem faz as manifestações acontecer. A terceira parte do culto do Espírito Santo, irmãos, é que quando nós pregamos a palavra, Deus vem com os sinais, confirmando aquilo que está sendo falado. E eu vou dizer para você que Deus está confirmando palavras para a sua vida, e o Espírito Santo está vindo aqui carimbando com os sinais. Você entrou aqui de uma forma, vai sair de outra. Você entrou aqui com um pensamento, vai sair daqui com outro. Você entrou aqui com uma unção, vai sair daqui com uma unção nova. Porque a Bíblia diz, irmãos, o salmista ele diz, derrama sobre mim óleo fresco. Óleo fresco, irmão, significa que todo dia há uma porção que pode ser derramada sobre as nossas vidas. E eu estou pronto, queridos. Eu sou como uma esponja, aonde eu vejo, irmãos, que tem unção, eu estou puxando dela. No dia que você falar para as pessoas, ou para alguém que você não se associa com alguém por interesse, você está mentindo, porque nós nos associamos às pessoas por um interesse. E sabe que não é um interesse negativo, é um interesse positivo. Eu me associo com as pessoas porque eu quero receber da unção que opera na vida delas. Mas quando elas se associam comigo, elas puxam da unção que opera na minha vida. E eu vou dizer para você, irmãos, que eu não vim de lá para que você saia do mesmo jeito, não. Eu vou passar por você, eu vou impor as mãos em você, e o Espírito vai liberar a unção que está operando em mim. Que ponto é esse de 2 Crônicas, que os levitas estão cantando e louvando a Deus, dizendo Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de repente uma nuvem invade a casa, invade o templo. E sabe, irmãos, naquele tempo havia mesmo tabernáculo, havia mesmo tenda, havia mesmo, irmãos, uma caixa, havia mesmo onde Deus colocava a sua presença. Mas, irmãos, você é o templo do Espírito Santo hoje.
E sabe, irmãos, a Bíblia diz que com Moisés, que subia no monte e ficava lá com Deus, ele descia e a glória no rosto dele, irmãos, ela desvanecia, ela se perdia. É por isso que Moisés tapava o rosto, para que as pessoas não vissem que aquela glória sumia. Mas sabe, irmãos, se aquele ministério foi poderoso, ele alcançou pessoas, ele fez com que milagres extraordinários acontecessem. A Bíblia diz: não será de maior glória o ministério do Espírito Santo hoje? Porque não é uma glória que some, não é uma glória que desvanece, é uma glória que cresce. De glória em glória somos transformados na imagem naquele que nos criou. De glória em glória, irmãos, de glória em glória eu estou subindo degraus, de glória em glória eu estou crescendo no Espírito, de glória em glória eu estou tocando a vida de pessoas, de glória em glória você não é mais o mesmo do dia, aquele dia que você aceitou Jesus. Porque todo dia há uma transformação. A Bíblia diz que é como se olhar no espelho. A pessoa se olha no espelho, e tem pessoas que acabam se olhando no espelho, e quando sai daquela imagem, acabam esquecendo da sua imagem, da sua identidade. Sabe, irmãos, você não. Quando você olha lá e você vira as costas, você ainda continua sabendo quem você é. Você continua sabendo quem você é, por causa da presença do Espírito Santo dentro de você. Ele te guia a toda a verdade, Ele vai te mostrar o que você é na palavra. E a palavra não mente, ela é imutável, e ela está dentro de nós, trabalhando em nós, operando em nós. Se 2 Crônicas, irmãos, eles estavam tendo essa visitação, essa experiência maravilhosa. O que falar, irmãos, do livro do irmão Tommy Tinen? Eu não sei se alguém já leu esse livro, Caçadores de Deus, aqui. Eu já li esse livro 4 vezes. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito, irmãos. Quando eu não era cristão, eu odiava ler. Quem odiava ler quando não era crente aqui? Tem muita gente. Meu irmão falava que eu era ogro, que eu não sabia falar no telefone, não sabia falar com as pessoas. Mas quando eu me converti, a primeira semana de crente, irmãos, fervoroso, eu li 6 livros do irmão Reagan. E eu me afundei nessa leitura, irmãos, nessa prática de oração em línguas. E eu tenho feito, irmãos, na verdade eu tenho crescido, eu tenho visto como Deus está operando. E a honra é sempre dele. A honra é sempre dele. Nesse livro Caçadores de Deus, fala no início, irmãos, que Tommy Tinen estava sendo convidado para ministrar num culto de domingo. E ele vai até aquela igreja, e você precisa entender que Tommy Tinen, ele era um caçador da glória, da manifestação da presença de Deus. Ele vai para esse culto, convidado pelo pastor, e ele está lá no púlpito, na verdade sentado no púlpito, e o amigo dele se levanta, entrega uma palavra, a unção vem, flui. Mas, irmãos, aí a banda começa a tocar e não consegue tocar, porque eles são paralisados por causa do poder que está sendo ministrado ali. Eles tentam tocar e eles não conseguem, ficam embriagados. Eles tentam tocar e ficam embriagados. Eles tentam tocar e ficam embriagados. Eu vou dizer para você que nós estamos entrando nisso. Tentarão tocar e ficarão embriagados. Tentarão ministrar e ficarão embriagados. Tentarão falar e ficarão embriagados. Aí sabe o que aconteceu? Tentaram ministrar, e aí Deus falou: eu não preciso dos seus instrumentos, eu preciso do seu coração. Porque Deus se manifesta onde Ele é desejado, queridos. Aonde Ele é reverenciado, Ele se manifesta, Ele se faz presente, Ele se torna tangível, palpável, porque a unção é palpável. Aí sabe o que acontece? O microfone é passado para Tommy Tinen, só que antes dele subir, ele entrega o microfone para o pastor daquela igreja. Aquele pastor da igreja, ele tenta caminhar para o púlpito. Quando ele chega perto do púlpito, o púlpito é rachado no meio. Aquele pastor é jogado 2 metros de distância para trás. E ele fica olhando aquilo, porque era como se um raio tivesse atingido o púlpito da igreja. E ele diz: levem o pastor para o gabinete. 2 diáconos pegam o pastor, levam para o gabinete. E ele vê que os 2 diáconos não voltam com o pastor. Ele manda dar 2 diáconos, os diáconos não voltam. Aí ele manda mais: o que está acontecendo? Porque os diáconos estão indo lá e não estão voltando. E aí ele manda um pastor auxiliar: vai lá buscar esses diáconos, vai ver o que o pastor está fazendo, ou o que aconteceu com ele. E ele disse: Tommy, eu vou, mas eu não sei se eu volto. Porque nós estamos entrando numa manifestação, irmãos, que nós vamos entrar e não vamos saber se nós voltamos. Eu estou falando de algo real, porque o irmão Kenneth Reagan, ele orava, irmãos, 3 dias, horas,
E em um dos seus livros ele fala que havia tempo que ele entrava tanto que ele ficava com receio de não voltar mais. E eu vou dizer para você que nós podemos orar ao ponto de orar tanto e ficar com receio de não voltar mais. Porque o espiritual, irmãos, ele é real. Ele é mais real do que a cadeira que você está sentando, do que a pessoa que está do seu lado. Quando você considerar a presença do Espírito e a realidade do mundo espiritual, eu vou dizer para você, você vai se tornar uma dinamite. Pode vir capiroto, bicho de rabo, pode se levantar o que for, irmão. Você vai saber quem você é no Espírito. Meu Deus. Enquanto eu estiver ministrando aqui, através do Espírito, através daquilo que o Senhor está colocando no meu coração, vai acontecer, irmãos, fique ligado nisso. Vai acontecer da sua perna ficar dormente, vai acontecer da sua mão ficar formigando, vai acontecer da sua barriga esquentar, vai acontecer de você não sentir força nas pernas, vai acontecer várias manifestações. Não tenha medo, é o Espírito Santo tocando seu corpo, é Ele aqui no culto, porque o culto é dele, lembra? O culto é do Espírito Santo. E sabe, pastor, eu tenho pensado nisso, que nós fazemos as regras, né? E tem que ser certinho mesmo, tem que conduzir o culto com ordem. Deus não é um Deus de bagunça. Mas sabe que vai chegar um tempo que nessa ordem nossa, Deus vai chegar e vai falar: o culto é meu, eu vou fazer agora do jeito que eu quero. Eita! Aí haverá milagres, haverá curas, haverá crescimento, avanço. E desde a hora que eu cheguei eu sinto isso, percebo no meu espírito, sabe, irmãos? Não há nada que se levante, ou há coisas que possam se levantar, como essa pandemia, mas se levanta para cair, irmãos. Porque maior é o poder que habita em nós, maior é o poder que nós servimos. E sabe, Santos, São Vicente, irmãos, vai experimentar um poder avassalador. Porque avivamento é isso, pastor, avivamento é isso. Avivamento, ele vem varrendo, e ele não importa se as pessoas são ricas ou pobres. Avivamento não fica perguntando, é rico ou é pobre? Avivamento varre e transforma a vida de pessoas. É por isso, irmãos, que nós estamos experimentando coisas desse tipo lá em Pirituba. Esse mês passado, irmãos, na verdade alguns meses, 3 meses passado, 50 pessoas visitaram a igreja. E nós perguntamos para ela na integração: quem foi que te chamou aqui? Veio por causa de quem? Quem te indicou? Não, eu apenas passei na porta da igreja no horário de culto e a unção me puxou para lá. Ou algo me puxou para lá, algo me levou para a igreja, algo me colocou naquela cadeira. Eu vou dizer para você, como eu disse no início, irmãos, é Deus, o movimento é de Deus. Faça o seu convite mesmo às pessoas. Mostre para as pessoas que você realmente mudou em seu caráter, na sua vida com Deus. E elas vão saber, elas vão querer entender, elas vão querer compreender da onde você é. E aí elas vão ver, irmãos, que você realmente é alguém que quer mostrar transformação para ela. Eu falo sempre para minha esposa, eu choro porque eu valorizo o meu testemunho. E eu vou dizer para você que as pessoas não querem se converter por causa de mau testemunho de crente. Então, se você não valoriza o seu testemunho, as pessoas não vão valorizar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter uma conduta irrepreensível. Porque qualquer tropecinho seu, eles estão apontando: ei, você é crente, hein? Você não pode fazer isso não, você é crente. Sabe por quê? Por um lado isso é bom, porque isso te educa a não tropeçar em qualquer coisinha. Amém? Eita glória! Aleluia! Como eu disse, irmãos, toda palavra ou todo tempo de avivamento, Deus sempre vai fazer com que a gente pense, ou nós pensemos no arrependimento, porque precisa ter arrependimento para haver uma manifestação maior da glória de Deus. Você vê quando Pedro está lá, irmão, cheio do Espírito Santo, pregando em Atos, ele começa a discorrer falando de Jesus, e aquelas pessoas estão lá zombando. Estão bêbados, 9 horas da manhã, todo cheio de cachaça. E aí ele fala: não, irmão, aqui 9 horas da manhã, isso aí não é cachaça não, mas pode ser para nós a cachaça do Espírito, porque Joel 2:28, acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Isso aqui é profecia dada lá atrás. O que vocês estão vendo é manifestação do que foi falado lá atrás. E sabe, irmão, nós podemos andar nesse nível. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, prega Jesus, fala sobre a questão da crucificação. E sabe o que acontece? Quando a palavra é pregada com fogo, quando a palavra é pregada com um estilo fervoroso, inflamada, totalmente molhada pelo poder de Deus, irmãos, não é mais na sua força. Na verdade nunca foi na sua força para as pessoas se converterem. A unção vai até elas, prepara o coração e elas recebem a palavra. Aí sabe o que acontece? Eles se levantam com purgidos no coração e diz: irmãos, o que nós podemos fazer ou o que nós temos que fazer para receber essa salvação? E Pedro, arrependam-se, porque todo avivamento precisa de arrependimento. E tudo que nós vamos viver com Deus tem que ter arrependimento. E sabe que as pessoas têm esfriado na igreja, irmãos, por errinhos mesmo. As pessoas têm tropeçado e elas não entendem a questão da justificação. Elas não entendem o caráter de Deus, a posição de filho, a realidade que nós vivemos. A Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. Errou, pede perdão e continua o caminho. Mas tem pessoas que erram, em vez delas reconhecer a posição delas de filhos, não, elas pegam, jogam tudo e vazam, vai para o mundo, sendo que Deus está esperando com que elas batam a poeira e continuem a caminhada. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para desistir. A Bíblia diz que Ele não se alegra com os que retrocedem, mas Ele ama os que avançam, que estão indo em direção ao propósito da vida deles. Tem uma coisa que a minha esposa sempre fala, que ela vai chegar nos lugares e as pessoas não vão resistir ela. Ela vai chegar nos lugares e as pessoas não vão resistir ela. Você que está desempregado, você vai chegar no lugar e o chefe não vai resistir você. Ele vai dizer: eu quero você aqui, eu preciso de você aqui. Tem alguma coisa de diferente em você, eu quero você aqui. Aí você vai falar: mas eu não tenho faculdade. Ele vai dizer: mas eu quero você aqui, porque as pessoas não vão te resistir. Aí você vai perguntar: mas como, pastor? É o poder operando em nós, porque eu tenho consciência da unção operando em mim e da palavra trabalhando através de mim e por mim. Eu entro nos lugares, irmãos, com a mentalidade de favorecido. Eita glória, aleluia, eu chego lá, eu sou favorecido. Nossa, que fila grande, mas eu sou favorecido. Nossa, mas está ruim de ser atendido, mas eu sou favorecido. Nossa, mas estão pagando ruim naquele salário, eu sou favorecido. Eu só estou, irmãos, andando naquilo que a palavra diz. Eu sou favorecido. Sabe como eu trabalhava, irmãos, de motorista? E quando eu ia fazer entrega em alguns lugares, eu ligava o carro e eu dizia: Espírito Santo, eu estou indo para o centro de São Paulo, eu vou chegar lá e haverá uma vaga para mim, porque eu sou favorecido. Eu chegava lá e havia uma vaga para mim. Saía, irmãos, mas é porque eu sou favorecido. E eu vou dizer para você que a nossa vida inflamada, ela vai ter o resultado de uma vida inflamada. É que quando você, é igual você ir num shopping, você vai estar tão quente, tão fervendo em Deus, que na hora que você pôr o pé, a porta vai se abrir. É calor, é fogo, é fogo. Deixa eu dizer para você, quando você estava falando ali, de forma simples, mãos são tão leve, tão boa, palpável, operando as suas palavras. Eu percebia fluindo de você. Às vezes a gente olha para a nossa incapacidade, ou porque ainda não estamos nos lugares que alguns homens de Deus estão, e pensamos: será que eu chego lá? Eu digo para você: chega, porque é Ele que nos capacita. Smith Wigglesworth não sabia falar. Com 50 anos ele aprende a ler com a esposa, e ele começa um ministério dele. Um homem com 50 anos ressuscita 21 mortos.
E ele começa a pregar porque um manto cai sobre ele. O manto cai sobre ele. A esposa olha para ele e diz: até pregando você tá? É porque a unção faz o que a mente natural não faz, o que o entendimento natural não faz, o que o intelecto natural não faz, o que o jeito natural não faz. Você consegue entender que a mente natural é limitada, enquanto o poder e a mente de Cristo é ilimitada? Deixa eu dizer para você que o poder de Deus, a mente de Cristo, ela é tão top, que Augusto Cury, quem já ouviu falar de Augusto Cury? Esse homem pegou a Bíblia e ele estava indignado. Eu quero saber por que as pessoas seguem a Jesus. E ele leu a Bíblia toda, e ele disse: que mente é essa? A mente de Jesus é demais, eu não consegui compreender. E sabe, o homem que era cético, o homem que era ateu, se converte lendo a Bíblia a respeito de Jesus. E eu vou dizer para vocês que vocês vão se surpreender com as manifestações que vão operar na vida desse rapaz. Porque maravilhas, sinais e maravilhas, sabe o que é maravilhas? Maravilhas é isso, quando a Bíblia diz assim, ó: e pelas mãos dos discípulos ou dos apóstolos, Deus fazia sinais e maravilhas. Maravilha é quando você fica maravilhado por algo que foi feito. Oh, tô de boca aberta, que é isso? Uau! Isso é maravilha, você fica maravilhado com aquilo que Deus está fazendo. E sabe, pastor Adriano, haverá maravilhas extraordinárias nessa igreja. Rompimento financeiro, rompimento espiritual, crescimento. Você pode pôr a mão na parede aí, você que está aí do lado, e põe. Diz: eu peguei essa palavra lá em Pirituba e eu quero que você pegue. Paredes se estendam em nome de Jesus. Sabe por que elas vão se estender? Porque a sua família vai sentar aqui. Sabe por que vai se estender? Porque os seus amigos vão sentar aqui. Aquele que é mais difícil de se converter, aquele que você olha e fala: não vai, não dá, cá a unção vai dar, cá a unção vai operar. Meu Deus! Oh! A Bíblia diz que conforme os sinais e as maravilhas iam operando, acontecendo, Deus acrescentava mais irmãos à igreja. Os sinais iam operando, curas, milagres, reteté, manto. Aí quando você menos percebia: quem é você? Eu sou novo membro, estou chegando aqui, vou fazer parte desse corpo. E as pessoas tentavam paralisar: não fala mais do nome de Jesus não. Para os discípulos: não fala mais desse nome, não fala mais. Mas não tem como, irmãos. Um nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra não pode ser paralisado e nem guardado. Ele tem que ser proclamado, e quando ele é proclamado, há libertação. Jesus. Quando nós falamos de avivamento, olha o nome desses caras: Charles Finney, o homem que queimava; John Alexander Down, o apóstolo da cura; Maria Woodworth Ether. Essa mulher, ela era chamada de a demonstradora do Espírito. E por que ela era chamada desse jeito? Porque ela estava pregando em um culto, e o poder de Deus veio sobre ela, e ela ficou 3 dias assim, ó. Fecharam a igreja e 20 mil pessoas começaram a passar pela igreja para ver aquela manifestação. Depois de 3 dias, a unção sai dela e ela volta a pregar na mesma palavra que estava falando. Meu Deus, que manifestação é essa, queridos? Uau! Olha, os apóstolos viviam tão malucos essas coisas do Espírito, que
que Felipe está lá pregando. Aí o Espírito Santo fala para Felipe: Felipe, para! Felipe, você precisa atender um homem numa carruagem. E quando ele vai pensar, tá bom, ele puf. Aí ele aparece. Imagina que Felipe está pregando aqui. Aí o Espírito diz: ei, você tem que acompanhar uma carruagem. Aí ele faz puf. Quando ele menos percebe, ele não está mais lá pregando, ele está correndo atrás da carruagem. Ei, você está lendo sobre quem aí? Aí ele fala: é sobre um homem chamado Cristo. E aí Felipe começa a discorrer nas escrituras para ele, começa a explicar, e aquele homem consciente de quem Jesus era, naquele momento ele diz: ei, eu já ouvi a palavra, já entendi, olha, um pouquinho de água ali, posso ser batizado? É claro que pode. O que eu estou falando para você, irmãos, que nós podemos viver nesse nível de espiritualidade, aonde você vai estar em um lugar e Deus vai trasladar você para outro. É que parece que a nossa mente não consegue compreender isso, a imensidão disso. Um dia eu estava orando no quarto e eu disse: Espírito Santo, eu estou orando pelo avivamento doido, eu quero a unção mesmo, tangível, eu quero a unção geográfica operando, e o seu nome vai ser exaltado, as pessoas vão vir até o Senhor. E eu lembro que um dia pregando, eu parei o culto, eu disse: mocinha, vem aqui. Eu falei para ela: vem aqui. E ela: tá bom. Eu falei: vem. E ela parou aqui, irmãos, ó. Eu falei: vem até mim, eu quero impor as mãos sobre você. Ela falou: não dá, pastor. Eu falei: o que foi? Ela: tem um escudo na sua frente, e quando eu toco nele eu fico embriagada. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Era a unção geográfica, que não precisa, irmãos, estar perto. A unção no ambiente, operando na vida do homem de Deus, toca a vida dessas pessoas. O que eu quero que você entenda? Nós estamos num novo tempo, é o ministério do Espírito, a dispensação do Espírito. Se nós temos essa consciência de poder em nós, e nós vamos viver isso de forma extraordinária, irmãos, por que aconteceu lá atrás com o servo de Elias, que morre? Ele é jogado dentro de um buraco, uma carruagem passa, joga um morto em cima do corpo de Eliseu, e sabe o que acontece? O morto vive tocando nos ossos. O que eu estou dizendo é que se ossos têm unção para gerar vida em alguém, quanto mais você é vivo, quanto mais você é vivo. Agora, o que você está esperando, irmão, para sair por aí, encostar perto de pessoas e as pessoas serem curadas? O que falta é ousadia, porque Jesus disse: ei, os sinais acompanharão os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Às vezes chega uma pessoa lá no seu trabalho, na sua escola, na rua, e fala: ei, estou com uma dor de cabeça. Aí você por dentro fica numa luta: impõe ou não põe a mão? Oro ou não oro? Falo ou não falo? Irmão, eu sou radical. Falou para mim, eu já meto a mão. Seja curado. Porque ele disse: imporão as mãos. E nós estamos lá com a mão guardadinha, irmãos. Eu gosto, irmãos, eu gosto de dizer para os jovens lá que a minha mão é igual aquele desentupidor de pia. Quando alguém fala: tô doente, a minha mão gruda igual um desentupidor de pia. Receba! E nós podemos andar nesse nível. Por que eu estou dizendo para você que nós podemos andar nesse nível, assim como esses homens aqui e essas mulheres? Porque está disponível para todos os filhos de Deus, irmãos. A Bíblia diz, quando Jesus estava para ser assunto ao céu, ele disse: esperem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestidos de poder. Se você ler no dicionário Strong, ó que bonito, dicionário Strong da Bíblia Oliver Tree diz que esse revestir é como você colocar uma roupa nova. Esse revestir é como você colocar uma roupa, um manto. É como você ser revestido de uma autoridade maior, ou de um poder maior, na verdade. Um poder maior. Já recebeu a unção por medida, mas por causa desse poder transformado ou avivado em você. E sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: se você não foi batizado em outras línguas, você vai ser batizado hoje. Esse poder que foi
dado lá, que Jesus disse, recebereis poder, serão revestidos, e aí ele fala, Atos 1:8, né, que eles receberiam poder do céu, poder do alto, é a mesma coisa, sabe? Esse poder, irmãos, é dunamis, poder dinamite, poder explosivo. Aí ele diz, esse poder explosivo é para vocês serem testemunhas desse evangelho em todo lugar, até os confins da terra. Depois que eu li isso, nunca mais andei normal, porque ele falou que eu sou uma testemunha de poder. Significa que o que eu falar, poder vai ser liberado para as pessoas. Significa que aonde eu chegar, poder vai ser liberado para as pessoas, vai alcançar a vida de pessoas. Uma vez eu fui pregar em Bauru, e era uma presbiteriana lá, mas eu conheci o pessoal, eles eram muito avivados, mas tinha alguns que não eram. Mas eu lembro que eu preguei sobre cura divina. Meu pastor é um homem que prega muito sobre cura divina, e eu ministrei lá, irmãos, e todo mundo estava me olhando assim, ó. Eu falei, vamos lá, a palavra foi ministrada, foi muito bom, foi maravilhoso, Jesus levou sobre si, coisas desse tipo, e crente não pode andar, a enfermidade ela foi levada por Jesus, a cura é nossa, nos pertence. Então assim, já que está todo mundo aí olhando para mim, quem está doente aqui? Quem está com algum problema aqui? E sabe, irmão, ninguém levantava a mão, ninguém falava nada para mim. Eu disse, tá bom, eu vou terminar o culto, mas eu ainda quero insistir, tem alguém aqui que está doente? E aí um rapaz, na verdade um senhor veio até mim e falou, eu estou doente, pastor, faz 3 meses que eu não mexo esse braço aqui, ó. Eu falei, é mesmo? Eu falei, quanto tempo mesmo que você não mexe esse braço? Ele falou, pastor, aconteceu um negócio lá e não consegui mais mexer esse braço, o médico falou que atrofiou, não tem mais movimento. Eu falei, legal, amém. O que você não fazia mesmo com o braço? Aí ele olhou para mim surpreso, porque eu não havia orado no nome de Jesus. Eu apenas encostei nele. Se você ver a mulher do fluxo de sangue, ela diz, se eu apenas o tocar, eu serei curada. Ele falou, pastor, eu não mexi esse braço. Eu falei, eu sei, você veio aqui atrofiado. Aí ele, agora eu vou até levantar peso. Eu falei, levante. Quando esse homem veio e houve esse estrondo, irmãos, eu falei, tem alguém aqui, pelo amor de Deus, que quer ser curado? Irmão, metade da igreja levantou e veio na frente. Eu falei, estava esperando um ousado vir aqui, né? O que eu quero dizer para você é que as manifestações, e eu sei que pessoas vão operar em cura pela fé, orando no nome de Jesus, e tem pessoas que vão operar em cura por causa do dom de cura operando nelas. Mas orar, irmãos, tem que orar por todo mundo. Você foi chamado para orar por todo mundo. Eu lembro que nesse culto um homem chegou até mim e disse assim, pastor, eu não gosto desse negócio de cair no poder não, hein? Eu falei, tá tudo certo, irmão, o que você quer? Ele disse, eu tenho 2 hérnias de disco. Eu falei, nossa, você vai ser curado hoje. Ele falou, mas não me empurra não. Aí eu falei, tá tranquilo, você vai ver que eu não vou pôr a mão em você, vira de costa pro pessoal. Aí ele virou de costa, falei, gente, ele não gosta de cair no poder de Deus. E sabe, irmão, nós não precisamos empurrar para as pessoas receber o poder não, o próprio Espírito faz. Eu vim aqui, eu coloquei os 2 dedos em direção à coluna dele, né, a parte de trás aqui, e eu disse, irmãos, olha aqui, no nome de Jesus, cura sobre ele. Esse homem caiu de frente, não deu tempo nem dos diáconos pegar ele. Pá! Eu orei por todo mundo, e Deus fez grandes coisas lá. Depois de 20 minutos esse rapaz se levantou, esse senhor, ele disse, ei pastor, você me derrubou? Eu falei, não, eu falei para o pessoal que eu não ia pôr a mão em você, eu não preciso fazer isso não, empurrar, foi o poder que veio sobre você. Aí, irmãos, eu falei para ele, mas e aí, o que aconteceu aí? O que você não fazia? Ele colocou, eu não vou pôr as 2 mãos no chão, a palma, porque a minha barriguinha não deixa, mas ele pôs as 2 palmas no chão ali da mão e fazia assim, ó. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus! Ele começou a mexer, ele falou, não tem mais dor aqui, pastor. Eu falei, claro, o poder de Deus veio sobre o seu corpo. O que está faltando para nós, irmãos, é ousadia, porque o poder sobre nós para evidenciar isso. As pessoas, deixa eu dizer para você algo. Quando explode cura aqui em Santos e outros lugares, já acontece.
Mas quando explodir de maneira extraordinária, o que vai acontecer? Vai acontecer que a multidão vai querer entrar nessa porta de qualquer maneira. Deixa eu entrar aí, pastor Adriano, porque eu sei que tem maná do céu aí, tem poder aí, tem cura aí. Por que você acha que o pastor Cris ou Yaquilome opera tão forte? Por que a igreja, ela cresce dessa maneira? Porque outros ministros crescem dessa maneira? É porque quando há milagres, quando há coisa acontecendo, o reino de Deus está se movendo, Deus, irmãos, vai trazer essas pessoas, e sabe, nós não vamos ficar mais pensando que conta que nós temos que pagar com o dinheiro que está no caixa. Os milagres e os sinais vão trazer as pessoas, e eu vou dizer para você, vai fazer tanta coisa, que Ele vai trazer mantenedores para o reino, para dizer, eu vou semear nessa obra. Porque eu sei de pessoas, irmãos, que elas são ricas, e foram curadas num culto de poder, ou num culto do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Uma pessoa que estava no mundo cheia de dinheiro, gastando com outras coisas, passa agora a viver com Cristo, e o dinheiro que seria do mundo agora é da igreja, agora é de Deus para fazer a obra. Deus vai trazer as pessoas. Eita glória. Smith Wigglesworth disse assim: se o Espírito não se move, eu movo o Espírito. Se o Espírito não se move, eu movo o Espírito. Não é, ele não estava dizendo que ele ia com o Espírito. Ninguém pode fazer isso, porque o mover do Espírito é o mover do Espírito. Mas ele estava dizendo que com a ousadia dele, se o Espírito Santo não começasse algo, ele começaria, e o Espírito Santo pegaria junto com ele. Smith Wigglesworth diz isso. E aí John Wesley disse outra coisa que eu gamei. Se eu conhecesse John Wesley, eu dava um beijão nele. Homem inflamado. Um dia um homem chegou nele e disse: John Wesley, como que você faz para ter tanta audiência com as pessoas? Para que os seus cultos encham, as praças lotem. Ele disse: se o ministro queimar, as pessoas virão atrás do fogo. Eita! Vai chegar um tempo, irmão, que as pessoas vão olhar e vão dizer: que fumaça é essa? Que fumaça é essa? Que fumaça é essa saindo daquela igreja? Eu vou dizer algo que a minha esposa teve pelo Espírito lá na nossa igreja, uma visão desses últimos dias, aonde a unção vai fluir de forma poderosa. Ela via no Espírito um farol e um luzeiro sendo guiado e trazendo pessoas. Haverá isso nas nossas vidas, irmãos, nas nossas igrejas. Vai se levantar como luzeiro e vai mostrar: ei, você que está na escuridão, luz está aqui para você. A minha esposa é muito ungida. Ela diz assim: a luz que está em nós revela as trevas na vida das pessoas. E é verdade. Não tem um lugar que nós chegamos, irmãos, que as pessoas não são motivadas a deixar a vida fria e passar por uma vida inflamada. A Bíblia diz: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Lembra que eu falei aqui no início? Servir, tem que servir, irmão, fervoroso. E não é só vir para a igreja. Deixa eu dizer algo que eu disse isso na casa da Marli. Só ir para a igreja, irmão, não muda a vida de ninguém. Bater o cartãozinho, falar: fui para o culto, está tudo bem, está tudo certo, fiz minha parte, glória a Deus. Se você quer ter uma vida mediana, vá com Deus, irmãos, mas eu não quero não. Quero entrar na igreja, eu quero sugar tudo que está sendo falado, porque você está num ministério, irmãos, excelente, com palavras poderosas, homens, irmãos, que se dedicam à palavra, se dedicam à vida no Espírito, e cada palavra que é liberada aqui, irmãos, ela tem o poder de transformar o seu dia e a sua vida. Então eu não vou para a igreja, irmão, para ser um crente comum. Eu não nasci para ser crente comum. Eu não nasci para ser um crente comum. Eu nasci para ser diferente. Você nasceu para ser diferente, amém? Eita glória.
Daniel capítulo 11, versículo 32 diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Sabe por que as pessoas não vivem a plenitude ou a grandiosidade do relacionamento com o Espírito Santo ou com Deus? É porque elas não têm conhecimento de quem Deus é. E você só conhece alguém tendo relacionamento com Ele. Falei para vocês do quarto que Jesus apareceu, que tocou as minhas mãos, que beijou o meu rosto, e aquela unção começou a operar na minha vida, tocando a vida de pessoas. Mas sabe, irmãos, eu estava lá plantando no secreto. Eu estava lá horas orando em línguas, jejuando. Eu estava lá plantando no secreto. E o que acontece é que quando você entra no secreto e você fica muito com Ele, quando você sai de lá, você sai cheirando a Ele, ou com o cheiro dele. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Significa que se eu ficar muito com Deus, e de estar muito com Deus, quando eu sair do secreto, de acordo com Mateus 6,6, quando eu sair de lá, irmãos, eu vou sair tão impregnado da presença dEle, que já está em mim, mas na verdade com a manifestação tangível da presença dEle, que quando eu for ir nos lugares, as pessoas, sem eu tocar nelas, só por causa de estar perto. Uma vez eu fui num evento e eu passei perto de uma mocinha, e ela disse: ai! Aí o que foi, menina? Ela: você tá parecendo aquelas máquinas de frango, que o frango tá rodando e o calor tá saindo. Eu falei: nossa, tá desse jeito? Ela falou: é, você tá pegando fogo. Irmãos, isso é bom, porque me motiva a entrar mais lá, porque eu sei que quando eu sair de lá, as pessoas vão receber poder. A minha mãe, ela não ia muito para a igreja, e agora ela é diaconisa na nossa igreja. A minha mãe é assim, ela tinha um pouquinho de receio de receber a unção e tal, mas começou a eita, meu filho é um pastor do fogo, oh glória. Aí quando eu vou conversar com ela nos cultos, ou eu vejo os cultos acontecendo, quando eu chego perto da minha mãe está assim, ó, aleluia. Aí eu falo: e aí, mãe, como é que foi o culto? Ela: eu vi o manto do Senhor no corredor, eu vi cachoeira descendo do púlpito, eu vi um anjo gigante na igreja, eu vi ouro sobre a cabeça das pessoas, eu vi dinheiro. Aí eu fico pensando: mãe, eu queria ver isso. Ela: mas filho, você viu Jesus, Jesus beijou seu rosto, Jesus pegou na sua mão. Essas manifestações são maravilhosas, mas quem é que recebeu o beijo de Jesus aqui? Aí eu falei: é verdade, né? Eu recebi o beijo de Jesus, 2 na verdade. Mas sabe, irmãos, é o Espírito Santo quem concede essas experiências como Ele quer. Então tem pessoas que vão ter visões mesmo, e tem pessoas que vão operar de formas diferentes. Ele concede essas coisas. Não fique triste, porque isso está sendo manifestado para o crescimento, a maturidade do corpo de Cristo. Um tem visão, outro tem palavra, outro tem revelações, outro tem um monte de coisas, irmãos, sabe? Isso é tudo para o benefício do corpo. Haverá uns ungidaços, haverá aqueles que têm palavra profética rodando, girando, haverá, irmãos, porque é o dom do Espírito fluindo. E sabe, quando você identificar o seu lugar, você nunca mais ficará triste de ver pessoas operando ao que você queria operar, mas não vai operar porque é do Espírito. Agora, você entendendo quem você foi chamado, sim, em buscar, porque a Bíblia diz assim, ó: quanto ao zelo, ou na verdade quanto aos dons, buscai com zelo os melhores dons. Buscar com zelo. Zelo é dedicação, responsabilidade. Significa que você vai entrar no quarto e vai dizer: eu quero viver esses dons. E se o Espírito Santo estiver com aqueles dons que vai operar na sua vida, vai ser liberado para ela. Então eu sei, desde lá de trás, que o Espírito Santo operaria na minha vida de forma extraordinária. Eu já sabia. Então o que eu tenho que fazer com essa palavra que eu recebi dele? Me posiciono, me preparo para viver esses grandes dias. Porque um dia eu estava orando em casa e eu falei: Espírito Santo, eu quero operar forte mesmo. Eu quero operar de maneira que a pessoa não tenha um dedo e crescer o dedo nela. A pessoa tem com a perna curta, eu quero orar para a pessoa crescer a perna. E um dia eu fui num culto lá na igreja, o pastor Beto Gomes estava lá em Jundiaí, e antes dele terminar o culto, eu não conhecia ele, antes de terminar o culto, ele pega o microfone de volta do líder e fala: eu tenho uma palavra para você, rapaz, não te conheço muito bem, mas quando eu te vi, uma palavra subiu no meu espírito a seu respeito. Você estava orando na sua casa dizendo que você quer ver membro do corpo crescer, dedo crescer, perna crescer. A unção vai vir sobre você para você operar dessa maneira.
Na hora que ele levantou a mão, eu caí como um gesso. Mas sabe, irmãos, precisará de uma ação minha, ou de uma dedicação minha, de um preço meu. Porque quantas pessoas têm palavra aqui? Já receberam muitas palavras aqui? Quem tem? Agora analise essas palavras que você recebeu. Quantas delas se concretizaram na sua vida? Se não se concretizaram, a culpa não é do pastor. Se não se concretizaram, a culpa não é do seu líder do departamento. Se não se concretizou, a culpa é sua. Aí você tem que fazer uma autoanálise. A autoanálise é isso. É identificar aonde você errou, aonde você não teve uma atitude. Aí você volta do ponto que você parou e diz: máquina, óleo, fogo nele, vamos lá, vamos praticar aquilo que Deus falou para mim. Essa palavra vai viver, eu vou viver essa palavra na minha vida. Aí você começa a correr a sua carreira. Eita Deus, eu vou correr aqui para a gente realmente fluir. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E andar no Espírito não é andar flutuando não, irmãos. Andar no Espírito é andar naquilo que a palavra diz, praticante dela, todo dia sendo renovado por ela, que é cheia de vida, e estamos sendo um referencial para a vida de alguém. Eu vou dizer para você que o que está faltando para o mundo é referência. É referência dentro da igreja. Falta referência para as pessoas. É por isso que a sua conduta tem que ser irrepreensível, amém? O Espírito, de forma poderosa, precisamos nos consagrar diariamente. Você não se consagra porque é obrigado a se consagrar. Você o faz porque você ama se consagrar. Você se consagra porque você ama se consagrar. Consagração no grego é katagíase, ato de se consagrar, separar-se, ser consagrado a Deus, apresentado ou dedicado para o louvor e o trabalho de Deus. Josué capítulo 3, versículo 5 diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santificação traz a revelação daquilo que Deus quer para nossas vidas. Consagração abre a porta para o sobrenatural nas nossas vidas. Imagina que há uma porta para o sobrenatural, e aquela porta se abre com uma chave: consagração. Porque dentro da consagração tem oração em línguas, dentro da consagração tem jejum, dentro da consagração tem separação, tem dedicação, tem zelo. Consagração é a resposta que Deus espera de nós, para que Ele se mova de forma poderosa. Eita glória, aleluia, aleluia. O louvor pode vir, por favor. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o que, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, queridos. Você entende que não é a sua responsabilidade converter alguém? É do poder de Deus que salva as pessoas? Aleluia. Não, Evangelho sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. Nós fizemos um acampamento em 2018, né, amor? Chamado Happy Day, um dia de festa. E nós fomos para aquele acampamento, consagrados. Deixa eu dizer para você, nós temos adolescentes lá de 12, e até os meninos mais novos, e as meninas de 15, 16 anos lá. Você senta para conversar com eles, eles jejuam 10 dias, 15 dias de água. Eles começam a ter visões, revelações, eles começam a se consagrar. E nós não ficamos ali toda hora falando: e aí, vai, se consagra. Nós realmente ensinamos, mas eles mesmos vão lá e praticam isso.
Uma vez convidamos eles para ir em casa, no apartamento, e